E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, no próximo dia 18, que vai cair no sábado, nós vamos ter aí o próximo pay-per-view da AEW, o AEW Wrestle Dream. E muitos de vocês me perguntaram, Gui, por que você não tá fazendo aí mais vídeos de análises, de previsões, de apostas para os pay-per-views da AEW? E galera, eu vou ser sincero com vocês, gente, os pay-per-views da AEW estavam me cansando ultimamente. Toda vez que eu tava assistindo o pay-per-view da AEW, eu saía extremamente cansado. E bom, sendo curto e grosso com vocês, eu não vou precisar ficar explicando muita coisa, até porque todos vocês sabem que os pay-per-views da AEW aí tem 1000 lutas em cada pay-per-view. E pelo menos na minha opinião, é um número de lutas extremamente desnecessário. E eu acredito que tanto para a AEW quanto para a WWE, um número exato e perfeito de lutas para o card do pay-per-view é 6. E a AEW, do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá com 12 lutas confirmadas. É muita luta sem conteúdo, é muita coisa que não tem lógica alguma, fora que praticamente todos os lutadores daquele roster têm um cinturão. Ah, você é contratado da AEW, você é novo chegando aqui na casa? Toma um cinturão. E outra coisa muito importante que vale a pena eu falar aqui pra vocês nesse vídeo, pra todo mundo ficar a par do que tá acontecendo, é que toda vez que eu posto algo relacionado à AEW, principalmente análises e apostas para os pay-per-views, o número de visualizações aqui dos vídeos cai e cai drasticamente. Então é aí que quando você tem um canal no YouTube e você vê uma coisa dessas, você fala, opa, peraí, o que tá acontecendo? E é então que você começa a dar uma desanimada de postar alguma coisa relacionada àquele tipo de conteúdo. Mas aí você se pergunta, peraí, ele tá falando que ele tá cansado de fazer as análises e as apostas aí para os pay-per-views da AEW, mas tá fazendo esse vídeo aqui pra gente. Peraí, eu não entendi. Pois bem, pequeno gafanhoto, eu explico pra vocês. Bom, gente, eu tô dando aí mais uma oportunidade pra fazer essas apostas, essas análises dos pay-per-views da AEW. E eu já vou falando pra vocês aqui que eu não vou fazer mais aqueles kickoffs ou, como se diz dentro da AEW, o Zero Hour. Eu acho um momento extremamente desnecessário e no final de contas ninguém assiste aquilo. Então, gente, chega de papo furado, chega de blá blá blá, chega de mimimi. Então vamos para minhas apostas e previsões para o AEW Wrestle Dream de 2025. Então, galera, nós vamos para a nossa primeira luta da noite e essa luta é uma luta de trios. O Hurt Syndicate, o time de Bobby Lashley, Shelton Benjamin e MVP vão enfrentar a Stable Demand, o time de Ricochet, Bishop Khan e Toa Liona. E galera, essas duas facções vêm alimentando uma rivalidade intensa já tem um bom tempo. Isso acabou colocando aí o Bishop Khan, o Toa Liona dos Gates of Agony, em um novo patamar de destaque dentro da empresa. Enquanto o Ricochet e Shelton Benjamin são os nomes que devem trazer os momentos mais fodaralhascos, aéreos e espetaculares dessa luta, os demais compensam com força bruta, agilidade e inteligência dentro do ringue. E eu acredito que para essa luta aí a dinâmica ela possa ser muito boa, com ação o tempo todo, já que é uma Tornado Trios, ou seja, você não precisa fazer o tag no seu companheiro, já tá todo mundo ali no ringue lutando. Então, meus amigos, eu acredito que no final das contas o Ricochet é o candidato ideal para poder levar esse pin. Ele é carismático o suficiente para poder perder sem ser prejudicado nas próximas rivalidades, e permite até que o Hurt Syndicate saia por cima, reforçando aí o seu domínio, impondo respeito cada vez mais dentro da empresa. Então a minha aposta para os vencedores dessa luta são o Hurt Syndicate, com Bobby Lashley e companhia mostrando que ainda mandam naquela porra toda. E agora, meus amigos, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é entre Jamie Hayter contra Tekla. E assim, gente, por mais que eu goste da Jamie Hayter, e por mais que ela esteja aí com essa gimmick aí de um personagem do Scooby-Doo, essa luta parece mais uma luta de kickoff ou de um pré-show do que do card principal. Nenhuma dessas mulheres tem feito algo realmente marcante recentemente. E tudo indica que essa luta aí vai ser um pouco mais tranquila, sem grandes destaques técnicos ou de narrativa. A Jamie Hayter ainda conta com uma boa base de fãs e continua bastante popular. Já a Tekla chega com o peso de ser a nova integrante da AEW, além de fazer parte de uma facção com Julia Hart e Sky Blue, o que claramente dá para ela um empurrão na sua visibilidade. E bom, por isso que é bem provável que a empresa use essa luta aí para dar um pouco de mais força pro grupo da Tekla, fazendo ela sair com essa vitória e ganhar um destaque logo de cara. Então eu acho que a AEW vai aproveitar para poder fortalecer ainda mais essa nova aliança feminina,
Então a minha aposta para a vencedora dessa luta é Thekla. E agora nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma luta entre o Jurassic Express, o time de Jack Perry e Luchasaurus, contra os Young Bucks. E o vencedor dessa luta vai levar $500 mil. E bom, gente, é engraçado que a AEW segue apostando nessas lutas aí com prêmio fictício em dinheiro de $500 mil, ao invés de investir em histórias realmente envolventes e interessantes. E bom, eu não tô nem aí se você vai gostar ou não do que eu vou falar, mas isso aí já tá virando uma certa piada entre os fãs. Pra quem não lembra, os Young Bucks venceram a última dessas disputas milionárias e agora o cenário ele mudou. O Jack Perry e o Luchasaurus estão de volta aí com o Jurassic Express e durante um tempo a gente não teve nenhuma explicação de por que eles voltaram e por que o Jack Perry se voltou contra os Young Bucks. Porque até a última vez que a gente tinha visto o Jack Perry na programação da AEW, ele estava do lado dos Young Bucks. Aí no último Dynamite tivemos aí um breve esclarecimento do porquê que isso aconteceu. Foi um esclarecimento preguiçoso? Foi, mas a gente teve esse esclarecimento. E bom, eu acredito que nessa luta o Jurassic Express vai levar melhor. E quem sabe daqui pra frente colocar os dois aí de volta no topo da divisão de duplas da AEW, que é uma coisa que realmente a empresa tá precisando. Então a minha aposta para essa luta é o Jurassic Express. E agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelos cinturões de tag team da AEW. O time do Brodido, Brody King e Bandido vão defender os seus cinturões contra o Don Callis Family, o time de Konosuke Takeshita e Kazuchika Okada. E no dia 7 de outubro, no episódio do Dynamite, o time do Brodido enfrentou Konosuke Takeshita e Kazuchika Okada, representantes do Don Callis Family. A estipulação era simples, mas com grandes consequências. Se o Brodido vencesse, eles iam garantir uma luta pelo cinturão unificado de Kazuchika Okada. Já se o Don Callis Family saísse com a vitória, o prêmio seria uma chance pelos cinturões de tag team da AEW. E bom, para a surpresa de 0 pessoas, os japoneses acabaram saindo vitoriosos dessa luta. E agora eles vão enfrentar o Brodido pelos cinturões de tag team no pay-per-view Wrestle Dream. No entanto, nas últimas semanas, vocês devem ter percebido que vem crescendo uma certa tensão entre Okada e Takeshita. E a grande dúvida que paira no ar é: será que essas duas estrelas japonesas vão conseguir coexistir como equipe nesse pay-per-view? E pelo menos na minha opinião, o Okada e o Takeshita certamente vão oferecer uma grande luta contra os campeões. Porém, eu acho que os campeões devem conseguir reter os seus cinturões. E creio eu que depois da luta, o Okada deve se voltar contra o Takeshita e colocar ele como culpado pela derrota, ou talvez pode acontecer até o contrário, mas eu acredito que o Okada é quem deve ficar puto e deve atacar o seu parceiro. Ah, e outra coisa bastante interessante que vale a pena a gente falar aqui nesse vídeo também, é que o Konosuke Takeshita é o novo IWGP World Heavyweight Champion da New Japan Pro Wrestling. Ele recentemente derrotou o Zack Sabre Jr. E foi uma coisa que eu fiquei realmente feliz em ver, até porque eu sou muito fã do Takeshita. E como eu falei pra vocês aqui em outros vídeos do nosso canal, eu acredito que o Takeshita é uma reencarnação aí do Shinsuke Nakamura, um Nakamura melhorado. Mas não aquele Nakamura que tá na WWE hoje, porque aquele Nakamura ali, pelo amor de Deus, aquilo lá é triste. É o Nakamura que era da New Japan Pro Wrestling, que arrancaria a tua cabeça se fosse preciso para poder vencer uma luta. Ele evoluiu demais nos últimos anos e a cada dia que passa eu tô mais fã desse cara. Mas enfim, gente, pra mim quem vai vencer essa luta e retendo os seus cinturões é o time do Brodido. E agora, galera, nós vamos para a próxima luta do Wrestle Dream, e essa luta é entre Darby Allin e Jon Moxley. E é uma I Quit Match. Bom, gente, se você tá acompanhando aí essa rivalidade, sabe que ela vem de longa data dentro da empresa. E desde o retorno do Darby Allin nos rings, as coisas ficaram ainda mais intensas. E depois do Darby Allin fincar ali a bandeira da AEW no topo do Monte Everest, o Jon Moxley, líder dos Death Riders, vem sangrando e enlouquecendo a caminho do pay-per-view. Bom, não há dúvida de que essa luta vai ser insana. Claro, todo mundo já sabe, a gente tem Jon Moxley e Darby Allin. É claro, vai ser uma coisa de doido. E com certeza vai ter muito, mas muito, mas muito, e banhos e banhos e banhos de sangue. E seria bastante estranho ver um dos babyfaces mais populares da AEW voltar triunfante, apanhar várias semanas seguidas na televisão, e olha que ele tá apanhando pra cacete, e não ter a sua grande vitória nesse pay-per-view. Jon Moxley, por outro lado, tem se dedicado a elevar outros talentos desde o fim do seu reinado como campeão.
E o Darby Allin, com o seu estilo aí totalmente suicida, não é exatamente o tipo de cara que desiste facilmente de qualquer coisa. Então eu acredito que o Darby Allin deve vencer essa guerra contra o Jon Moxley, para finalmente conquistando aí o respeito e a vingança que vem buscando durante bastante tempo, mesmo que tenha que se arrastar até o fim para isso. Então é isso, gente, Darby Allin sai com a vitória. E agora, meu povo, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão mundial feminino da IW. A campeã Kris Statlander vai defender o seu cinturão contra a desafiante Timeless Toni Storm. E olha, Kris Statlander chocou o mundo inteiro, inclusive essa pessoa que vos fala, quando ela conquistou o cinturão mundial feminino da IW no All Out de 2025. Você não esperava, eu não esperava, ninguém esperava. Então se você falar pra mim que você esperava, você é um grande mentiroso. E apesar de ter feito o pin em Toni Storm pra poder vencer o cinturão, ela ainda não havia derrotado o Toni Storm em uma luta individual, e por isso a Toni Storm desafiou a Kris Statlander para um confronto direto nesse pay-per-view. A rivalidade entre as duas vem esquentando nas últimas semanas, poderia ser um pouquinho melhor, mas tá ok pra mim. E tudo indica que essa luta vai ser bastante interessante. Então assim, já indo pro finalmente, como a Kris Statlander acabou de conquistar esse cinturão, é bem mais provável que ela consiga manter o cinturão contra a Toni Storm. E essa vitória vai poder consolidar ela de vez como uma das estrelas de topo da divisão feminina da empresa. Então a minha aposta para a vencedora dessa luta é Kris Statlander. E agora, galera, a próxima luta da noite é uma luta pelo cinturão da TNT. O campeão Kyle Fletcher vai defender o seu cinturão contra o desafiante Mark Briscoe. E bom, gente, o Kyle Fletcher vem defendendo seu título algumas vezes aí nas programações da IW, e nas últimas semanas ele tem estado aí em uma rivalidade com os membros do grupo Conglomeration, que pra mim é um nome terrível. Fletcher defendeu seu cinturão contra Orange Cassidy do episódio do Dynamite do dia 1º de outubro. Na semana seguinte, ele colocou o título em jogo novamente, e dessa vez contra Kyle O'Reilly. Agora, ele se prepara para mais uma defesa, e é justamente contra Mark Briscoe. E bom, uma coisa que aconteceu recentemente no pay-per-view da IW no All Out é que todo mundo achou que a Toni Storm iria reter o seu cinturão sem problemas, e acabou que a Kris Statlander acabou vencendo. E eu não ficaria surpreso nem um pouco se a IW resolvesse colocar esse cinturão da TNT no Mark Briscoe, até porque de vez em quando eles fazem isso. E o Kyle Fletcher enfrentou alguns dos melhores lutadores nos últimos meses e saiu vitorioso contra todos eles, tirando o Hangman Page pelo cinturão mundial. Então eu acredito que para essa luta ele não deva ter grandes problemas para poder manter o seu cinturão. Então a minha aposta para o vencedor retendo o seu cinturão da TNT é Kyle Fletcher. E agora, galera, eu acredito que seja o main event da noite, é uma luta pelo cinturão mundial da IW. O campeão Hangman Adam Page vai defender o seu cinturão contra o desafiante Samoa Joe. E bom, galera, recapitulando um pouquinho, Hangman Adam Page fez o impensável derrotando Jon Moxley no All In do Texas desse ano, o maior pay-per-view do ano. E desde então, ele tem enfrentado uma série de desafiantes duros em defesas de cinturão. E no episódio especial do 6º aniversário do Dynamite, Page se juntou aos The Ops para enfrentar os Death Riders. E apesar de Samoa Joe e Hangman Page terem vencido juntos, Samoa Joe não gostou da forma como Hangman Page o tratou entregando seu cinturão de trios. E bom, tá aí a rivalidade para esse pay-per-view. Isso acabou gerando uma discussão acalorada entre os dois, por causa que ele entregou um cinturão de uma forma que ele não gostou. Aí, na semana seguinte, eles voltaram se encarando em mais uma troca de provocações bastante intensas, até que a IW decidiu oficializar. Os dois vão se enfrentar pelo título mundial. E bom, apesar de eu achar que essa luta vai ser sim uma luta boa, a narrativa e a construção para essa luta não foram boas, pelo menos na minha opinião. Muito pelo contrário, foi bem desinteressante. E dado o fato de Hangman Adam Page vem competindo em lutas de alto nível nos últimos meses, eu acredito que ele não deve ter grandes dificuldades para poder reter o seu título contra Samoa Joe. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e retendo o seu cinturão mundial é Hangman Adam Page. Então, galera, chegamos aí no final do nosso vídeo. Agora eu quero saber de vocês, quais são as suas apostas para o pay-per-view AEW Wrestle Dream de 2025. Lembrando, galera, deem uma moral aqui pro nosso canal, até porque o nosso canal Somos Pro Wrestling é um dos poucos que fala sobre outras empresas além da WWE. Então, se você curte esse vídeo, se você se inscreve, se você comenta aqui nos nossos vídeos,
você tá dando aí uma moral gigantesca pro nosso canal. Então, meu povo, dito isso, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!